Boa noite. Em dezembro de 2015, a França foi palco de um dos mais importantes eventos voltados para o meio ambiente. A COP21 reuniu representantes de 195 países que durante 9 dias discutiram e apresentaram propostas para assegurar a sustentabilidade do planeta. O Brasil participou com delegações de vários estados e municípios, além de representantes de movimentos sociais, com destaque para comunidades indígenas. Ao final do encontro, foi apresentado um documento que prevê a destinação de 100 bilhões por ano para nações mais pobres. No programa Opinião Pernambuco de hoje, nossas convidadas fazem um balanço dos pontos positivos e quais esforços serão necessários para que as nações honrem seus compromissos. Para falar sobre acordos internacionais do meio ambiente, nossas convidadas são a Cida Pedrosa, que é secretária de Meio Ambiente do Recife, Andréa Steiner, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, e Maria Adélia de Oliveira, bióloga e sócia fundadora da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza. Você pode participar dando sua opinião ou fazendo perguntas através do telefone 3879-5444, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, eu já fiz a correção, né, que são as nossas convidadas. É uma honra ter uma mesa toda feminina. E a gente precisa, no primeiro momento, fazer uma reflexão sobre a importância de um evento como a COP21, na medida em que ela consegue reunir 195 países, né, lideranças de todo o mundo e essa participação popular. Então, assim, eu queria que você, André, desse sua visão sobre o significado, sobre a importância desse evento para o meio ambiente. Esses eventos internacionais, eles sempre têm um poder simbólico muito grande, né? Mesmo que na prática às vezes fiquem aquém depois os resultados, mas ele serve de referência, digamos, para vários setores da sociedade, né? Não apenas os governos, como também os movimentos sociais e outros grupos que podem utilizar aquele evento como parâmetro para várias questões, né? Aí, como você falou, esse evento ele teve um número recorde, né, de chefes de Estado. Acho que antes dele, só a ECO 92, que tinha tido essa quantidade de chefes de Estado, e só isso mostra, né, a importância do evento, né? E acho que também o fato dele ter ocorrido depois dos ataques de Paris também, por um lado, pode ter sido ruim, mas por outro também deu um gás para que o pessoal mostrasse um maior empenho, né, em fazer bonito, eu acho, de certa forma. Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Daqui a pouco a gente vai aprofundar os pontos que foram acordados, né, nesse grande encontro. Eu quero saber também da tua participação, Cida, né, até porque você esteve lá, né, você atuou também como uma delegada daqui do Recife. E assim, qual é a tua opinião? Até que ponto, né, o encontro dessas lideranças aponta ou demonstra um interesse realmente pela solução de uma coisa tão grave como é hoje a questão da instabilidade ambiental no planeta, né? O planeta ele vive sob constante ameaça e a população vive em pânico diante de tantas notícias de que na atmosfera, nos mares, nas matas, a situação ela é quase que caótica. Então, qual é a tua opinião sobre esse significado também simbólico do envolvimento dessas nações? Acho que primeiro os encontros internacionais, as conferências, sempre está juntando esforços para a gente enfrentar uma problemática que é grave, que é real, que é eminente de acontecer. Então, quando você vai discutir a questão do clima, do enfrentamento às mudanças climáticas e a proposição de políticas de baixo carbono, e se discute com todas as nações do mundo, você tem toda uma propositura de melhorar as situações em vários diversos lugares do mundo, onde a situação, inclusive, está cada vez mais caótica. Claro que, como toda conferência dessa, tem milhares de interesses por trás disso. Então, você tem interesse dos blocos dos países mais ricos, que foram os que mais foram responsáveis por poluir o mundo, pelos gases de efeito de estufa que nós temos hoje no mundo. Nós temos os interesses dos países emergentes e temos os interesses dos países pobres. E isso é uma relação muito conflituosa quando a gente põe uma relação dessa na mesa. O que eu acho que aconteceu em Paris
foi extremamente importante porque Paris estava sendo pensada desde as duas COPs anteriores. Eu fui para a Polônia, a COP 18, e eu fui para Lima na COP 19, que foram duas COPs muito frustrantes, porque a gente avançou pouco. Mas acho que o grande papel da COP 18 e da COP 19 foi preparar Paris para que Paris a gente pudesse ter algo mais efetivo, como nós realmente tivemos. Nós não temos o acordo que nós sonhávamos, pelo menos não que as cidades sonhavam, e nem que a sociedade civil sonhava, mas tivemos um acordo que se fala em indenização, se fala em recursos para investimento em países pobres, se fala em metas. Então, no nosso entender de Recife, que é uma cidade que tem todo o interesse do mundo de participar dessa temática, porque é uma cidade que pode estar entre as 20 cidades do mundo mais vulneráveis. Recife é a 16ª cidade do mundo todo mais vulnerável à questão dos gases. Se cumprir a previsão feita pelo IPCC de você chegar a 4 graus a mais do que nós temos hoje, Recife praticamente desaparece. Então, nós estávamos lá porque nós somos pessoas que precisamos estar nessa discussão sobre todo jeito, senão a gente desaparece. 100% interessados, Isso, né, 100% interessados. na questão. É Professora Maria Adélia, uma das metas aí, e uma coisa que foi colocada no acordo, é a redução da emissão do aquecimento global em 2 graus, né? Conseguir segurar isso até no máximo 2 graus e tentar puxar para 1,5 graus. O que isso significa? 2 graus é realmente aceitável ou já colocaria alguns países mais quentes, como é o caso, né, dos países tropicais, numa situação de risco maior do que países como os países da Europa, como os países mais frios? Olha, quando se fala em 2 graus, na realidade isso é uma média, né? E o que a gente tem, o problema não é você trabalhar em cima dos dados de média, mas assim nos dados extremos. Então se fala muito em eventos extremos e a gente sabe que hoje, né, tormentas, essas mudanças, essas temperaturas mais altas, essa bagunça que nós estamos fazendo no planeta, né, com a emissão de carbono, causa um problema muito sério nesses momentos, né, em que ela está fora da média. Então, assim, quando se fala em aumentar, em média, 2 graus, isso significa muito. Isso pode significar, por exemplo, como a própria Cida falou, está com o Recife todo embaixo d'água. Eu acho que não precisa nem chegar a 4. Eu acho que um aumento médio, né, de 2 graus na temperatura do planeta, né, já causaria transtornos assim, muito grandes. Então teria que realmente continuar uma luta muito grande para que... Eles falam, na verdade, esse protocolo que assinado em Paris, então, professora? ele na verdade ele está sendo proposto para iniciar em 2020. Eu fico muito preocupada com isso, porque não é, a COP 21, não é, essa COP que aconteceu em Paris, ele estabeleceu essas metas, mas, na verdade, o protocolo ele só vai, acho que só Fiji ratificou até agora, né, mas assim, ele só vai realmente entrar se atingir, né, entre os países 57% daqueles que emitem, né, 57% do CO2, então, apenas em 2020. E daqui para lá, né, nós temos ainda 4 anos. Né? Será que os países vão esperar até 2020 para então começar a fazer algo? Né? Eu acho que tem pontos positivos, mas tem pontos bastante preocupantes. Qual é a tua opinião, André, sobre essa questão? Só complementando um pouco o que a Adélia falou, porque assim, ainda está em vigor o protocolo de Kyoto, né? O protocolo de Kyoto ele era previsto para vigorar, acho que até 2015, né? Então, como 2012. 2012, né?
mas como... E aí ele fica até Não, 2020? 2015, porque na verdade ele só entrou em vigor, acho que 2005, ele demorou muito a entrar em vigor, não estou lembrando direito as datas, mas um ponto positivo foi o fato dos governos terem se antecipado, né, diferente do que ocorreu no protocolo Kyoto, e já estarem pensando o que vai acontecer pós-protocolo Kyoto, né, já que o protocolo Kyoto foi adiado em seu vigor até 2020, a gente já tem uma ferramenta prévia para em 2020 já começar a vigorar se esses 57% dos países emissores ratificar, né? do total das emissões que compõem o total das emissões ratificarem o acordo que, por sinal, vai abrir para ratificação em abril, né? No Dia da Terra, de 22 de abril. Ontem, Fiji, né, como a Adélia falou, foi o primeiro país a ratificar internamente, né, porque o país ele pode primeiro assinar, mas não necessariamente ele vai ratificar. Tem até abril para... Abril vai abrir oficialmente para as assinaturas e possíveis ratificações para quem já conseguiu resolver isso internamente no seu governo, né? Mas o Fiji já se antecipou, não sei se outros países também estão nesse caminho, né? Mas como ilha, ele ainda a questão das ilhas é bem talvez complicada, esteja, né? Algumas classificações à frente do Recife, na realidade, né? Como a grande maioria das ilhas, né? Pois é, porque se Recife a gente tem cidades, né? Recife ou mais cidades que poderão sumir, tem países inteiros também que podem sumir, né? Que tem toda uma aliança de países-ilha que já estão numa situação bastante complicada, né? Cida, tecnicamente, como que os países podem controlar a emissão de gases numa tentativa de, por exemplo, diminuir esse impacto do efeito estufa, que para muitos cientistas é que geraria esse aumento da temperatura? Veja, acho que uma das coisas mais importantes são as nações entenderem o papel das cidades. E essa foi a grande briga das cidades que lá estavam para poderem fazer parte do acordo, ou seja, porque no protocolo de Kyoto você tinha apenas as nações e os estados membros, os estados poderiam ter ações de redução, as cidades eram uma coisa à parte. Então, há uns 10 anos as cidades discutem a necessidade de que as políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas passem pelas cidades, porque é onde as coisas acontecem. A gente dirige carro na cidade, o lixo está na cidade, o esgotamento sanitário está na cidade. A gente tem hoje 50% da população do mundo mora em cidades. Em Pernambuco isso é 80%. Então, os governos nacionais têm muita dificuldade de entender isso. Por quê? Porque é quebra de poder e de dinheiro. Isso envolve uma questão econômica. Então, por que os governos nacionais não querem dar um papel mais preponderante às cidades? Porque isso significa que eles têm que repassar dinheiro para as cidades trabalharem essa temática. As cidades não querem serem as propositoras do acordo, porque não poderia. O que as cidades querem é que dentro do acordo, e vou dizer o que é que nós conseguimos, esteja lá o papel das cidades e a responsabilidade dos países nacionais financiarem as políticas públicas municipais ligadas a mudanças climáticas. O que nós conseguimos foi, no caput do acordo, ou seja, na cabeça do acordo, tem lá, que são responsáveis pelo enfrentamento às mudanças climáticas, os países, os estados, com a parceria das cidades. Então, para nós foi um avanço porque nós estamos, mas não era o que nós queríamos ações mais determinadas. O que é que o mundo precisa fazer? Precisa ter metas reais e metas com cumprimento, com multa para quem não cumprir, com financiamento dos países ricos, que inclusive já poluíram tudo e utilizaram todos os recursos naturais de suas terras para investir nos países pobres. E isso é uma das grandes discussões lá na COP, é a coisa da indenização, porque não passou a indenização, porque o que nós queríamos discutir era a indenização. Se a Europa, se os Estados Unidos foram responsáveis por parte do que está aí, eles teriam que investir de forma indenizatória na África, nos países emergentes, para que a gente pudesse ter uma política de enfrentamento às mudanças climáticas. Por isso que eu digo, avançamos, o acordo avança porque determina um percentual
Avança porque a gente é obrigado a apresentar, o país membro do acordo, ele é obrigado a apresentar relatórios para o IPCC. Então, assim, vai ter um controle que Kyoto não teve. Kyoto foi muito mais uma carta de intenção bonita. Então, eu acho que a sociedade civil tem que cobrar dos governos nacionais, as cidades têm que cobrar dos governos nacionais a implementação do acordo que vai começar a ser assinado agora. O Brasil teve um papel muito importante. Dentro dessa sua visão, a impressão que a gente tem é que é necessário haver um diálogo permanente e esse diálogo, nesse momento, ele deveria se intensificar pós-COP21 para que, quando os acordos fossem ser assinados, essa discussão já tivesse acontecido. Mas a gente teria tempo hábil para isso? Olha, teve um avanço lá, por exemplo, nas outras duas COPs que eu fui, não tinha um espaço das cidades. Embora, por exemplo, Geraldo Júlio conseguiu sentar numa uma coisa histórica, uma primeira mesa onde o presidente da ONU recebe os governos locais e sentou junto com o prefeito da cidade do Recife e o prefeito da cidade de Bogotá. Isso foi a primeira vez que aconteceu na COP, ou seja, o membro maior da ONU aceitar uma discussão, enxergar uma instância uma municipal. instância municipal. Isso aconteceu na Polônia. Em Lima, nós conseguimos pôr os grandes negociadores da mesa dos governos nacionais com prefeitos. O nosso prefeito Geraldo Júlio também estava nessa mesa de negociação. Em Paris, o compacto dos prefeitos do Brasil, do qual o nosso prefeito faz parte, teve um papel importante. A prefeita de Paris abriu a prefeitura de Paris e teve uma rodada de conversa e levou a carta dos prefeitos para os negociadores. Em Paris, teve, pela primeira vez, numa COP, um espaço, pavilhão TAP, que era o pavilhão das cidades, onde as cidades apresentavam suas experiências, para que o mundo visse que algumas cidades, o que elas estão fazendo para reduzir os gases. Isso foi novo. Então, eu acho que a gente está avançando. Em Minas Gerais ainda existe uma certa desconfiança quanto ao melhor resultado que se possa obter a partir dessa conferência lá de Paris. Mas isso é uma questão que a gente pretende trazer de volta no próximo bloco. A gente precisa fazer um intervalo. Lembramos que você pode participar com a sua opinião ou através de perguntas pelo telefone. O telefone da produção é o 3879-5444. O e-mail opiniãotvu@gmail.com e o Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Acordos Internacionais sobre o Meio Ambiente. Participam do programa Cida Pedrosa, secretária de Meio Ambiente do Recife, Andréa Steiner, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Maria Adélia de Oliveira, bióloga e sócia fundadora da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza. Bem, pelo acordo, os países mais ricos eles terão que fazer um financiamento de 100 bilhões por ano para os países mais pobres. Como seria esse financiamento, professora Adélia? Esse é o grande problema do protocolo, né? Porque se é algo que ficou completamente no vazio, é justamente quanto cada país vai dar, né? De que modo. Então, na verdade, esse número foi um número mágico, né? Porque se avaliou que seria uma quantia razoável. Na verdade, muitos dizem que não daria, que 100 bilhões, mesmo parecendo uma quantidade muito grande, mas para o tipo de atividade, né, que as cidades em vários dos países, né, tanto aqueles em desenvolvimento, mas principalmente dos países mais pobres, têm, esse valor não seria adequado. E, além de não ser adequado, o protocolo não menciona nada a respeito de quem vai fazer essa doação, de quanto vai ser, de que modo, qual a estratégia que vai ser usada. Então, é mais um número mágico que aparece aí, infelizmente. Isso pode ser um gargalo na hora das assinaturas. Exatamente.
Eu acho que isso seria algo importante. É impressionante que a gente vá na 21ª COP e esse tipo de informação não chegue, né? Porque a gente perdeu as oportunidades com o protocolo de Quioto, né? O protocolo de Quioto tinha metas, os países estabeleceram, se comprometeram, né? Alguns se comprometeram, nenhum conseguiu atingir a meta. O protocolo praticamente começou um ano depois que ele deveria ter terminado, né? Teve que ser renovado. Agora ele vale, vamos dizer, até 2020, mas na realidade a gente continua cometendo os mesmos erros. Foi aquela pergunta que você fez para a Cida antes, por que não se preparou antes? Né? Porque tudo isso poderia já ter sido alvo de acordo. Né? É impressionante como uma reunião tão importante não tenha feito um planejamento, né, inclusive definindo claramente que nações que seriam contempladas, com quantos seriam contempladas, de onde sairia o dinheiro. Isso é uma coisa que me parece bem elementar dentro de um planejamento. Extremamente elementar. E, infelizmente... Eu só ia complementar o que a Adélia falou e também aproveitando a fala de Cida das cidades, né? Essa questão dos valores, né? Uma vilazinha de esquimós no Alasca, ela começou a se deslocar uns anos atrás por conta de questões de impactos do clima, né? E o valor dessa transferência, dessa pequena vila, é algo altíssimo, né? Eu não lembro exatamente qual era o valor, mas assim, comparando, né, a cidadezinha com esse valor de 100 bilhões para o mundo todo, é muito pouco ainda, né? Se a gente fosse pensar em várias outras situações semelhantes, né, de cidades de maior ou menor porte, né, e de até ilhas inteiras que vão precisar a longo prazo se deslocar, né, ou deslocar sua população, esse valor não é tanto, né? Certo. Os países em desenvolvimento, dentro dessa configuração, seriam beneficiários e não contribuintes. É isso? Não só. Não, grande parte dos acordos e das metas recaem sobre eles. Porque eles precisam, eles na verdade é quem precisam reduzir a sua emissão de CO2. Eles ainda são os que mais emitem. Mas na questão do financiamento? Sim, o financiamento seria, eu não sei de que modo, né, a gente poderia chamar de compensação, né, ou de... Né, Não, pode falar. O protocolo Quioto, né, e a Convenção Quadro, em geral, ela já tem alguns mecanismos de compensação, não necessariamente financeiros, né, dos países mais ricos poderem, por exemplo, financiar ou dar um apoio técnico a projetos de mitigação ou de projetos relacionados à questão do clima nos países em desenvolvimento ou nos países mais pobres, e também colaborações mais horizontais entre países ricos também, enfim, vários tipos de colaboração, a própria questão do comércio de carbono. Então já existiam alguns mecanismos. Eu não sei se a questão financeira dessa vez ficou bem delineada em relação assim, eu fico em dúvida, porque uma coisa é o financiamento dos países mais ricos, né, nesse socorro aos países mais pobres. A outra coisa é o financiamento dos países que não seriam contribuintes, mas que seriam beneficiários, ou essa questão dos países em desenvolvimento que ficam numa situação, me parece, meio nesse vácuo, que tem muitas questões internas também que precisam ser abraçadas como causas de investimento. O Brasil, por exemplo, ele se situa dentro de que parâmetro aí? Ele não vai financiar, mas ele precisa se autofinanciar. Isso fica posto no documento? Veja, o documento não chega nessa riqueza de detalhes, não, né? O documento que conseguimos sair de Paris é um documento de grandes ações e de grandes metas. Não chega assim, um detalhe de quanto, de quem. O que se discutiu foi que bilhões não resolve a questão. Para a gente enfrentar com seriedade essa questão, a gente teria que pensar em ordem de trilhões. Porque, imagine, Recife para resolver os problemas clássicos da nossa cidade, ligada a essa urbanização desenfreada que aconteceu da década de 50 para cá. Recife tinha 500 mil habitantes na década de 50. Na década de 70 tinha 1 milhão. Hoje nós temos 1.500.000 habitantes, 500 e pouco. Para uma cidade que tinha uma infraestrutura para 500.
Para a gente resolver a infraestrutura de Recife hoje, do ponto de vista de uma política de baixo carbono, ou seja, de enfrentamento às mudanças climáticas, a gente tendo VLT, que é veículo leve sobre trilho, que funciona a energia. A gente resolver toda a coleta seletiva da cidade. A gente fazer a queima de todo o gás de metano no nosso aterro sanitário. Recife só é 33% saneada. Nós sanearmos toda a nossa Recife. Eu estou falando de coisas muito básicas e que têm efeito direto na questão que nós estamos falando, que é a redução de gases. Quando eu falo de ações desse tipo, eu não estou falando de ações de milhões, eu estou falando de ações de bilhões. Para eu estar falando de ações de bilhões em Recife, que é apenas uma das cidades desta história toda, para essa história toda no mundo, eu tenho que falar na ordem dos trilhões. Para a gente seriamente, realmente resolver. O que é que Recife fez? Nós temos uma meta de redução ousada para 2014, 14,75%. Para 2020, 20,8%. Por que fizemos isso? Porque a gente estudou os nossos gases, nós temos 2 inventários, um inventário com ano base 2012 e um inventário com ano base 2013. A gente tem um plano de baixo carbono, a gente tem uma legislação, a gente está investindo num monte de políticas. Vocês podem dizer, mas vocês são malucos, esse prefeito é maluco em achar que sozinho Recife não é uma ilha, né? Você numa região metropolitana densa dessa, você vai conseguir. Nós vamos buscar, porque se a gente não tiver a meta, a gente não corre atrás. Cida, Desculpe. a gente tem tocado muito aqui, eu inclusive, nessa questão dos milhões, bilhões e trilhões, né? Você foi bem enfática quando você trouxe essa ideia de trilhões. Mas tem uma outra questão que me parece tão importante e que possa não depender necessariamente da questão da cifra, que é a questão da cultura, né? Você mudar essa cultura. Por exemplo, todos os nossos investimentos, eles vão na direção, ou quase todos vão na direção do combustível fóssil. Produção de automóveis, aumentar a produção de automóveis, o incentivo ao consumo, a questão da educação, que é uma questão básica de orientação à população, que também comete erros absurdos, né, na agressão ao meio ambiente. A indústria, por sua vez, ela é muito agressora. E tem uma questão cultural muito forte que me parece que ela independeria até dessa questão financeira. Gostaria que a professora Adélia trouxesse um pouco essa discussão. Engraçado, na Aspan, a gente costuma dizer que já de alguns anos o Pernambuco está indo justamente na direção contrária desse modelo de desenvolvimento que a gente tem que buscar, né, para atingir um planeta com um mínimo de sustentabilidade, né? Como você falou aí, quando nós temos algumas mudanças na política, mas na prática mesmo, o que é que a gente tem? Se fala, por exemplo, em obrigatoriedade de telhados verdes, né? De mudança da nossa matriz energética. E o que é que Pernambuco está fazendo por isso? O que é que Recife está fazendo por isso, né? É muito pouco, não é? Quantidade de áreas que estão aí, que estão sendo destruídas, né? A gente tem muito pouco investimento nos chamados empregos verdes, né, que podiam recuperar parte, né, desse problema, né, do desemprego, tudo. Então, eu acho que realmente nós não temos dado um exemplo muito bom e estamos indo num caminho que, né, me parece um pouco contrário daquele caminho que a gente almeja quando pensa em algo sustentável. Fazemos um investimento pesado, por exemplo, em petróleo, não é? Então, todo o porto, né, de Suape, né, a refinaria e isso tudo, numa época em que todo mundo fala em mudança da matriz energética. A gente, numa cidade ensolarada como é, não é, Recife, não é, como é grande parte, né, do Brasil, e a gente não aproveita a energia solar, não investe em energia solar, não investe em energia eólica, não investe em energia alternativa.
Certo, nós temos várias críticas que foram feitas também por alguns cientistas em relação à forma como essa recuperação ambiental do planeta está sendo tocada. Os cientistas criticam a ausência de metas específicas de cortes de emissão para período de longo prazo. O que se fala, no primeiro momento, é 2020, 2021, tal, mas não se fala, por exemplo, em 2050. Né? O que será do planeta em 2050? O momento não é de se pensar muito mais adiante, não, considerando que o tempo passa muito rápido, que as pessoas que já nasceram hoje já deverão sofrer o impacto de um planeta mal cuidado lá na frente. Né? Não digo eu que já estou nessa faixa daqui a 50 anos, possivelmente já estarei, já terei partido. Mas a gente vai deixando os nossos entes, os nossos familiares. E esse cuidado, ele me parece que não foi visto com o devido rigor pelos organizadores da COP21, né, pelos participantes. Andréa, qual a tua visão sobre isso? Bom, eu sempre digo assim, que a gente tem dois tempos, né? Tem o tempo biológico e tem o tempo político, né? O tempo político, ele raramente acompanha o tempo biológico, né? Então, para você fazer um planejamento dessa forma, dificilmente, em termos práticos, você ia conseguir um planejamento político dos países tão distante assim, né? Pode até fazer de uma forma simbólica, por meio de declarações. Acho que até existe já algumas resoluções que citam até 2100, 2050, 2100, mas assim, implementar algo prático em torno disso eu não visualizo, né? Eu até gostaria que ocorresse, mas eu não consigo visualizar como é que os representantes dos países, que já é complicado lidar com uma coisa que está agora batendo na porta, consigam realizar algum tipo de acordo olhando tão para frente, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos deixar para o próximo bloco? Pode ser. Tá? Então, a gente retoma essa conversa quando a gente retornar do intervalo. Lembrando que você pode participar ainda do programa através do telefone. O telefone do programa é o 3979-5444. Então, a gente aguarda você daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, hoje com o tema Acordos Internacionais sobre o Meio Ambiente. No bloco anterior, Cida Pedrosa, ela quis se colocar. Está com você a palavra, Cida. É que, na verdade, eu queria falar sobre a questão de planejamento a longo prazo. Eu acho que os países têm que ter metas de longo prazo, mas quem planeja a longo prazo, principalmente para a execução das políticas locais, são as cidades. Por exemplo, Recife está em plena construção de um projeto chamado Recife 500 anos, que é o Recife que queremos até 2037, que é quando a gente faz 500 anos. Nós temos na nossa secretaria um programa chamado Parque Capibaribe, que é um projeto, inclusive, ele está dentro das nossas metas de redução. Quando a gente, no nosso plano de redução de gás, a implementação total do Parque Capibaribe, a gente faz a conta, cientistas fizeram a conta, que ele totalmente implantado, ele reduz 3,7 de gás de efeito estufa na cidade do Recife, quando ele tiver tudo implantado. Então, a gente precisa de planejamento de longo prazo e acho que nesta temática, Recife está bem do ponto de vista de que tem alguns projetos estruturadores e que precisam ter continuidade. Por isso que a gente está mudando a legislação para a Câmara, para não ser um projeto de um governo, e sim ser uma política de Estado que perpasse gestão, entendeu? Eu acredito nisso, que tem que planejar de longo prazo para as coisas acontecerem. Certo. Uma coisa que chamou a atenção na COP21 foi a grande participação popular, grande participação dos movimentos sociais. Foram mais de 30 mil pessoas nas ruas, né, demonstrando todo esse interesse pela questão que é crucial para a sustentabilidade do planeta. E aí você também estava lá, Cida, de que forma essa população esteve participando?
Por exemplo, houve uma participação muito efetiva da juventude e também das comunidades indígenas. Qual a força, qual o peso político que essa participação popular passa a ter num evento dessa magnitude? Primeiro é dizer que é lindo, né? Acho que a parte mais emocionante do evento é você ver a sociedade se mobilizar para que possa ter um planeta mais saudável. E aí acho que as pressões são feitas de várias formas. As comunidades indígenas, por exemplo, do Brasil que estavam lá, pressionavam a delegação brasileira que estava na negociação. Você tem todo um grupo mundial ligado a essa questão do ciclismo. Eles pressionavam os grandes negociadores, ou seja, eles estavam ali para fazer o que a sociedade civil tem que fazer. Por outro lado, as cidades pressionavam também os negociadores para que a cidade tivesse um papel importante dentro do evento. É um evento bonito. Quem participou no Rio dizem que foi lindo, foi uma experiência ímpar. Eu participei de 3 COP. Você vê muitas experiências, você ouve muitas pessoas, você troca muitas experiências de ver o que acontece no mundo todo, o que está acontecendo. E acho que, antes de tudo, eu acho que tem um papel simbólico de você se irmanar por uma causa. Mesmo que a sociedade civil não saia satisfeita ou as cidades achem que devia ser melhor, o fato de você botar, teve ganho, nunca os Estados Unidos participavam e nunca ele quis assinar o acordo. Então, assim, o papel dos Estados Unidos de ter ido, isso é importante. A China, que é a grande poluidora hoje, um dos maiores poluidores do mundo, ter ido essas coisas são importantes. Então, acho que o Brasil cumpriu um papel importantíssimo na negociação. Foi fundamental nessa questão dos povos indígenas, nessa questão não da politizatória, mas dos valores, de ter no acordo realmente valores para as comunidades mais pobres. Isso foi uma coisa muito puxada pelo Brasil e pela França. Certo. Uma pessoa como o Roberto Antão, da Imbiribeira, ele fez aqui uma pergunta, mas uma pergunta recheada também de um tom muito crítico em relação à COP. Ele diz: segundo dizem os jornais, a Conferência do Clima, realizada em Paris, teve como principal objetivo costurar um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Todo encontro sobre o clima, eles dizem a mesma coisa e nada acontece de efetivo. Por que devemos acreditar que a COP21 seja diferente? Quem garante que este acordo vai ser cumprido pelas grandes potências? Professora Adélia, o que podemos dizer ao Roberto? Eu vou devolver a pergunta para ele, porque eu acho que depende dele. Depende de mim, depende de você, depende dele. Né? É isso que a sociedade civil tem feito. Né? E eu acho que nós aqui no Brasil aprendemos muito. Somos um país, assim, nesse aspecto, nós podemos dizer que somos um país maduro. A sociedade civil brasileira, ela tem um amadurecimento, porque, na verdade, ela participou, talvez, do grande momento da sociedade civil que ocorreu durante a ECO 92, durante a reunião em que esses acordos internacionais de meio ambiente foram todos assinados. Nós tivemos um fórum brasileiro de ONGs e movimentos sociais que envolveu mais de 1000 entidades da sociedade civil e que promoveu uma reunião paralela que teve uma importância, né, ainda maior, um poder de pressão fantástico durante aquele período. Né? Então, eu acho que os governos não vão trabalhar sozinhos. Né? Eu acho que nós, enquanto, né, cidadãos planetários, né, porque fazemos parte desse planeta, né, o nosso cuidado com o ambiente, o cuidado que a gente tem, o poder político que a gente às vezes nem imagina que tem, mas cada um de nós pode ser um vigilante, pode ser, né, alguém que não só dê o exemplo, mas que também atue pressionando, né? Professora, a senhora falou aí de ações mínimas que podem representar muito, né? A contribuição individual para se atingir um objetivo global. Eu trago agora um outro ponto, que é exatamente o ponto da educação, que é da formação de uma visão crítica, cidadã e preocupada com essa questão do meio ambiente. Esta semana,
quando eu ia no ônibus, né, e eu costumo dizer que eu ando de ônibus, por uma questão ideológica, obviamente também ando de carro, mas eu gosto de andar de ônibus e vou sentindo um pouco a cidade e o comportamento das pessoas. E uma senhora com 2 crianças, ela comeu uma pipoca e pegou o saco assim, e jogou pela janela na frente das 2 crianças. No geral, me parece que há ainda muito pouca orientação, muito pouco investimento, muito pouca ação pública até, no sentido de se educar as pessoas, tanto nos ambientes escolares, quanto nos ambientes familiares, quanto em campanhas em televisão, em jornais. A gente não vê as pessoas indo para a rua para protestar contra a emissão de gases aqui no Recife, a gente não vê as pessoas indo para protestar contra a poluição do rio Capibaribe. Já aconteceu, mas muito esporadicamente, né? São grupos muito pequenos. Então, me parece que falta se mexer muito mais assim com a população para que os resultados eles sejam mais objetivos, eles sejam mais concretos. Eu estou enganado, Andréia? Você está completamente certo. Na verdade, acho que talvez a questão seja um pouco mais profunda, assim, no sentido de que só ações pontuais da educação ambiental não resolveriam, né? Acho que talvez, de forma geral, o sistema educacional ele educa para a gente ter uma visão de dissociação com o meio. Nós estamos aqui e o meio está ali, a gente tem poucas, sei lá, não sei se seria pedagogias ou não se pratica muito uma pedagogia que integre a criança, né, desde pequena ao meio, para se ver como parte do meio. A gente se vê muito dissociado do meio, né, e talvez esse seja o ponto inicial de toda essa crise, né, porque é muito mais fácil você destruir algo que você acredite que não tem nada a ver com você, né. Então, se eu estou aqui e a natureza está ali, né, eu não faço parte dela, então eu posso, né, jogar lixo pela janela sem saber que eu estou dando um tiro no meu próprio pé, né. Cida, parece-me que tivemos um problema com o seu microfone. Foi isso, produção? Fala um pouquinho, Cida. Oi. Tá ok, pode falar, Cida. Oi. Eu queria falar sobre isso, eu posso? Tá, pode sim. Temos 2 minutos. Eu concordo inteiramente com ela, com nossa querida Adélia. A gente faz um programa de educação ambiental na secretaria bem bonito, hoje envolvendo 90 escolas, fazendo coleta seletiva nas escolas, arte educação, só que a gente sabe que isso é pontual. Esta ação ela tem que ser de massa, igual é a campanha antitabagismo, igual é a campanha de discutir os AIDS. Tem que ser de manhã, de tarde, de noite, nos grandes meios de televisão, e isso não pode ser feito na cidade. Isso tem que ser uma ação federal, igual essas campanhas vieram do governo federal, tem que ser assim. Porque isso que a gente faz, a gente apenas está melhorando alguns cidadãos que estão ali naquela rota ali. Mas para a gente mudar um paradigma, feito a gente melhorou hoje, que muito menos gente fuma, a gente teria que investir 20 anos de informação pesada na TV, na internet. Eu acho isso. Uhum. Bom, temos 1 minuto só, as considerações finais, professora Adélia, rapidinho. Bem, eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que debates como esse são extremamente importantes. A nossa sociedade, apesar do estelita, né, nós somos um povo guerreiro, né, o pernambucano, o recifense, então, né, também, okay. Mas assim, o pernambucano de modo geral, o olindense, né, é um povo que se rebela e está no momento da gente começar a mudar as coisas. Então, eu quero convocar vocês a essa mudança. Obrigado, André. Eu queria agradecer também e só sugerir rapidinho que as pessoas, como o telespectador que fez a pergunta, entrassem no site da Convenção Quadro de Clima, né? Que inclusive eles têm um lugar lá que você pode até submeter um vídeo dizendo o que é seu papel na história do clima, enfim, okay. Participar de um... Cida? Quero agradecer a participação, uma honra estar com vocês e dizer o seguinte, querem conhecer melhor a política nossa de enfrentamento às mudanças climáticas, está no site da Prefeitura, todo o nosso plano, os nossos inventários, está lá à disposição, estamos esperando você para contribuir com isso. Ok. Tá, muito obrigado a vocês, obrigado a você também que nos acompanhou em casa. A todos uma boa noite e até o próximo programa.